Sejam todos muito bem-vindos ao episódio inaugural do Lendas Cast. E para estar com a gente aqui na data de hoje, no episódio inaugural, estamos recebendo o nosso amigo, esse querido, o nosso membro da fraternidade, da nossa comunidade Lendas. Há quanto tempo já, Rony? Então, fazem 3 meses. 3 meses. 3 meses. Rony Dalelache. Nascido na cidade de Concórdia, né? Concórdia, Santa Catarina. Veio para Florianópolis, fez carreira, ex-bancário. Ele tem muita coisa para contar aqui pra gente na data de hoje. E eu tô aqui curioso para saber o que esse monstro da advocacia, esse gigante adormecido, como eu chamo ele, eu quero saber qual que foi toda essa jornada, todo esse percurso que ele caminhou e tudo que ele pode contribuir e trazer para você que está acompanhando aqui esse episódio inaugural do Lendas Cast. Rony, seja muito bem-vindo, a palavra está com você, meu irmão. Ok, Alan, um prazer estar aqui, um prazer participar desse momento. Participar da comunidade Lendas foi um diferencial na minha vida, está sendo um diferencial na minha vida e eu fico muito feliz por essa oportunidade de estarmos juntos e hoje conhecendo pessoalmente o Alan, né, que já conversamos diversas vezes, mas não tinha ainda tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então hoje muito feliz por isso também. É verdade, cara, você é um queridão, realmente sou seu fã, viu, cara? Tudo que você já construiu, tudo que você passa, o Rony também. Além de um ótimo advogado, ele também é pastor evangélico, ele vai contar um pouquinho aqui que a fé, o que é a fé e os 4 pilares hoje do empreendedorismo. Eu acho que a fé é o 5º pilar realmente, né? Eu falo que os pilares do advogado de sucesso é você entender de marketing, você entender de vendas, você entender de gestão de pessoas, você entender de gestão de processos internos e a fé. Para mim são 5 pilares hoje para um advogado de sucesso. E o Rony ele vai contribuir um pouquinho aqui, falando o que a fé tem feito de bom, tem impactado e tem atingido hoje os resultados, tudo que ele vem alcançando, toda essa mudança de mentalidade. Ele era uma pessoa que estava adormecida. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu queria ouvir um pouquinho aqui. Quanto tempo de advocacia, Rony? Então, Alan, eu tenho 27 anos de advocacia, né? Comecei no ano de 97, melhor dizendo, e nesse caminho aí a gente já trilhou muitas vielas, ruas e estradas de sucesso e estamos aí para cada dia aprender mais, desenvolver mais. Então esse é o nosso objetivo. E como é que foi a tua história? Você sempre foi advogado trabalhista? Você já foi generalista? Começou generalista? Como muitos começam? Como é que foi isso para você? Então, a minha formação foi quando eu fazia a faculdade, eu trabalhava em sindicatos patronais. Então, trabalhava em sindicatos patronais lá na cidade de Itajaí, depois fui contratado, após 2 anos de formado, fui contratado para trabalhar no Banco Bradesco. E no Banco Bradesco nós atendíamos todo o estado de Santa Catarina, éramos em 10, 11 advogados, e lá nós atendíamos o banco e eu especificamente na área trabalhista. Então foi aonde eu realmente aprendi a advogar, foi colocando a cara na mesa da audiência, fazendo audiência direto e defendendo na época o banco. Legal, e vamos voltar lá no passado, o Rony do passado. O primeiro emprego do Rony, que idade que você tinha? Então, eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar com meu pai e meu avô, que meu avô tinha cartório de registro de imóveis lá no Oeste Catarinense, depois meu pai assumiu o cartório, trabalhei com ele. Quando eu vim para Florianópolis estudar, eu trabalhei também no cartório de registro de imóveis em Florianópolis. E foi assim que eu comecei a minha vida profissional. O que você fazia no cartório? No cartório eu era responsável pela área de registro, fazia registro de escrituras, contratos, esse tipo de coisa. E o banco, como que o banco apareceu na tua vida? Como é que foi isso? O banco apareceu com... o meu irmão trabalhava no banco na época e ele conheceu um advogado, comentou sobre a minha pessoa e tal, me apresentou, eu enviei currículo, fiz a entrevista e fui chamado. E foi quanto tempo de Banco Bradesco? Foram 3 anos de Banco Bradesco. Legal. E você trabalhou em agência, foi advogado? Como é que foi isso? Não, exclusivamente no departamento jurídico. Né? Então nós atendíamos o banco nas questões jurídicas e eu na trabalhista. Ah, você era do setor trabalhista mesmo? Do setor trabalhista. E o teu foco, o que era? Era ser preposto? Atuava no preventivo? Como é que funcionava o trabalho no banco? Defendia o banco nas ações já ajuizadas. Então, a pessoa entrava com a ação, vinha o processo e a gente tinha que fazer a defesa, elaborar a defesa, conversar com o pessoal para audiência e tudo mais. Fazer recursos e assim por como diante. é que foi a virada de chave? Você defendendo um dia um banco,
saiu do banco, já foi logo na sequência essa oportunidade de começar a defender os colegas? Como é que foi essa ideia? De onde que veio essa ideia? Foi justamente dessa forma que aconteceu. Eu e mais 2 colegas na época, nós percebemos que aquela advocacia no banco ia ficar naquilo. A gente não tinha perspectiva de crescimento dentro do banco e a gente começou a perceber a dor dos bancários, né? O que o bancário sentia no seu dia a dia, as lutas, as dificuldades, tudo aquilo que eles enfrentavam. Então, surgiu esse desejo de, opa, eu posso defender esse tipo de pessoas, né? Esses colegas, né? Então, a gente saiu, montamos o escritório na época, eu e mais 2 colegas, e começamos a advogar nessa área. Depois, um deles se especializou em direito tributário, direito previdenciário, e aí foi atuar nessa área, montou seu escritório, e eu fiquei na área trabalhista do escritório por um bom longo tempo, até que depois também eu e o meu colega acabamos cada um seguindo o seu rumo. Legal. Mas daí ficou um período estagnado. Como é que foi? Você abalou, que os sócios saíram? O que aconteceu logo após ali? Não, na verdade foi tudo muito tranquilo essa questão. Os meus sócios são amigos até hoje, pessoas excepcionais, pessoas fora de série, né? Cada um continua advogando na nossa cidade. Mas, claro, já tinha um número de pessoas do nosso relacionamento e tal, que aí, como eu já fazia a parte trabalhista, eu acabei continuando com a parte trabalhista. Então não houve essa dificuldade nessa ruptura, entendeu? Legal. E o foco realmente eram os colegas que trabalharam junto contigo, que vocês conheciam, essas pessoas que vinham através de vocês. Isso, colegas que trabalharam conosco no banco, e aí aquela indicação, né? Faz o processo de um, vai indicando o outro, e assim foi crescendo. Eu trabalhei com uma pessoa também, não sei se eu já contei um pouco da minha história também, que também era ex-egresso de banco. E eu percebo que vocês, eu falo que o bancário, ele adora realmente o advogado, que ele já foi bancário. Porque ele se identifica muito com a dor da pessoa. Eu falo que ele quer um cara que realmente brigue por ele, que conheça e domine o banco. Por isso que eu falo, quando vocês vão vender o produto, vocês vão se vender, vocês precisam dominar realmente o quê? Dominar como funciona a estrutura hierárquica do banco. Como funciona a estrutura, os cargos, até mais que a lei. Por quê? Sim. Porque o cliente ele não quer conversar o juridiquês. O cliente ele quer o quê? Ele quer que você fale a língua dele. Qual que é a língua dele? É falar de banco. É isso que vai fazer a diferença no atendimento. Por isso que hoje tem tantos advogados que estão batendo cabeça, estão ligando. Eu não consigo converter. Mas óbvio, vocês estão simplesmente ofertando um trabalho. Que trabalho que é esse? Eu queria marcar um atendimento, eu queria falar sobre seus direitos. A sua ação é milionária, esse discurso não cola mais, Rony. Sim. Você entendeu? Sim. Então é isso. E o que eu penso de você? Você sendo um ex-bancário, é muito mais fácil você se conectar com essa pessoa. Eu sofri o que você sofreu. Eu sei o que você passou. Eu estava lá dentro, eu era obrigado a fazer as maldades, o banco obrigava. Mas eu sofri igual você. Não era assim? Como é que funcionava lá? Perfeito, era isso você mesmo. Você era assediado como seus clientes são assediados até hoje? Como é que funcionava isso? Sim, com certeza. A gente tinha a necessidade de fazer relatórios de todos os processos, das audiências, o que acontecia, o que deixava de acontecer na audiência, embora já tivesse a ata, mas aí qual foi a conversa inicial com aquele bancário? O que ele te falou? Por que falou algo diferente na audiência? Então isso era algo que particularmente me desgastava muito, porque às vezes tu tinha que acabar entregando o teu colega, né? E sabendo que ele não fez também aquilo, talvez por mal, mas, enfim, e aí a gente ficava naquela situação difícil de fazer relatório de tudo e tal. E o fato da gente conhecer a rotina do bancário é o que justamente nos diferencia. Por quê? Porque a gente sabe no que eles são cobrados, o que eles sofrem no dia a dia, as cobranças que eles estão expostos a cada dia, a dificuldade até para dormir, porque ele sabe que amanhã vai ser outro dia daquele com cobrança, com meta e tudo mais. Exatamente. Eu falo que o bancário, ele dorme e acorda, pensando em metas. E realmente, literalmente... Quando não sonha ainda. Exatamente, literalmente, porque ele acorda com o celular pipocando, com mensagem da diretoria, superintendente, gerente regional, gerente geral, todo mundo enchendo o saco desse cara, já mandando uma porrada de meta no dia. No final do dia, antes de dormir, mesma coisa. Parece que não desliga, cara. Sim. O cara não aguenta, o cara surta. Tá? E por isso que a gente vê de 3 mil bancários aí que
de 2.500 a 3.000 bancários que saem, praticamente 70% tá saindo com de um problema psicológico. É verdade. Você tá entendendo? Sim. Que hoje, inclusive, são os carros-chefe dos processos trabalhistas, não são, Rony? São. Exatamente. Muitos afastados por burnout, né, síndrome do pânico, problemas de assalto, que acontece muitas vezes também. A pessoa, nós tivemos um caso de um cliente também que nós reintegramos ao banco, porque ele foi assaltado levando o malote do banco. Esse funcionário, ele não ia no escritório sozinho, ele tinha a necessidade de estar sempre acompanhado, por quê? A sensação que ele tinha é que sempre alguém estava perseguindo, ou seja, ele era um alvo na cabeça dele, né, por conta da síndrome do pânico, alvo de assalto a todo momento, então ele não andava mais sozinho, foi reintegrado ao banco por conta disso. Tem algum outro caso que te marcou bastante, tanto quanto advogado do banco, que você como advogado do banco, você falou, cara, que injustiça. Você mesmo estando defendendo o banco. E do lado contrário, algum cliente que realmente te causou, que você viu que você causou uma transformação na vida dele. Você lembra alguma situação para me citar? Então, eu tenho se fala muito em metas, né? Metas de vendas e tudo mais. Então tem um caso específico de um bancário também, que era gerente comercial na época, e foi lançada uma meta. Se aquela agência atingisse determinado valor, esse gerente iria receber um carro. Na época era um estilo da Fiat. Sim. E aí o povo todo trabalhando, né? A agência fazendo o que tinha que fazer, se desdobrando para bater a meta, Ainda bem etc. Que não era uma areia, né? Oi? Ainda bem que não era uma areia. Não era uma areia. Na época era Então, e aí o que aconteceu? Bateram a meta, atingiram a meta. Sim. E no final ele acabou não recebendo o prêmio. Mudou lá a diretriz, não sei, nem sei o que foi que aconteceu na verdade. Mas no processo... você estava pelo banco nessa época? Não, nessa época eu já estava defendendo o cliente, pelo reclamante. Aí nós ajuizamos a ação provando, né, que havia aquela promessa e tudo mais, que houve, que ele recebeu mensagem, que havia alcançado a meta, tudo. E no final conseguimos então que ele recebesse não mais o carro, mas o valor equivalente ao carro. Legal. Então foi um caso assim bem emblemático, né? E às vezes difícil de comprovar, porque essas provas às vezes elas somem, né? E ele tinha, no caso, e-mail falando sobre essa meta e sobre essa premiação. E o bancário hoje que realmente tem um problema psicológico, ele precisa obrigatoriamente ter se afastado? Tem que tipo de prova para ele poder ajuizar um processo trabalhista em face do banco, requerendo uma pensão vitalícia? Como que funciona isso? Pro bancário que está ouvindo a gente aqui também, que tem essa dúvida, como que funciona isso, Rony? Ok, então, Alan, recentemente o TST mudou o posicionamento, né? Hoje não é mais necessário que o empregado esteja, que ele receba o benefício previdenciário, ou seja, ele ficou afastado por uma doença, não importa se ele recebeu ou não, ele tem direito à garantia de emprego, se comprovado que a doença que ele padece, sofreu ou está sofrendo, ela tem relação, tem nexo causal que a gente chama com o trabalho desenvolvido no banco. Então hoje não é mais necessário ter recebido o benefício na condição de auxílio acidente, né, como era antes. Hoje basta ele comprovar o nexo e comprovar, obviamente, a doença. Feito isso, a gente consegue, então, o direito dele de ou ser reintegrado ou indenizado e também uma pensão, dependendo do caso. É legal. E o legal é que hoje, segundo as políticas do banco, pelo meu bom network que eu tenho com os advogados do banco, eles comentam que o que o banco enxerga a risco hoje? O banco enxerga risco acidente de trabalho, no caso, o pedido de acidente de trabalho com o nexo de causalidade, equiparação salarial e praticamente é isso. Hoje, se o seu processo ele não tem esses pedidos, o banco não considera risco e provavelmente ele não vai mais fazer uma proposta, tá? Então, eu falo, e é um pedido que praticamente em todas as pessoas vão ter algum desses dois pedidos, tá? Sim. Então, isso é fundamental a gente identificar, né? Nesses tipos de processos. Mas, Rony, fala para mim, mas como é que foi com o passar do tempo, a tua evolução no trabalhista, como é que foi isso aí? Como é que você conheceu ali o Alan Ronjoia, a comunidade Lens? Como que você chegou até mim? Então, Alan, na verdade eu precisava de algo novo. Por quê? Como eu disse, formado há 27 anos, eu venho de uma velha advocacia, aquela advocacia de indicação.
pessoa, um indica o outro e assim vai. E o digital era algo que eu estava deixando de lado. Ou melhor, nunca entrei a fundo no digital. E aí comecei a conhecer isso e buscar, até porque em uma das ministrações que eu estava, justamente num culto de empreendedores, o ministrante daquela noite falou sobre precisamos ter um mentor em todas as áreas. Né? E eu acendeu uma luz de alerta. Poxa, eu preciso de um mentor, alguém que conheça do digital, alguém que conheça da área específica de direito no digital, e eu preciso encontrar essa pessoa. E aí foi aonde eu te encontrei, nas redes sociais, né? E gostei muito da forma que você se posiciona, do trabalho que você desenvolve, e então vim a te conhecer. Eu morei em Florianópolis, 13 anos, como é que a gente não se conheceu, né, cara? Como que a gente não se conheceu? Éramos concorrentes não éramos parceiros, eu falo, de negócios, né? Mas, cara, olha que eu morei 13 anos em Floripa, não sei se você já sabia que eu morei 13 anos. Soube. Então, Alan, e isso é muito importante, a questão do mentor, por quê? Porque a gente sabe que o ambiente que a gente anda é o que também acaba nos transformando. Então, se eu ando com 3 empreendedores, provavelmente eu serei o 4º. Exatamente. Né? Então, foi por isso que eu também estou gostando demais de ter te conhecido, porque eu entendo disso, que realmente a partir desta parceria coisas novas vão surgir e nós precisamos estar sempre aberto ao novo. Quem fica estacionado, quem fica vivendo do passado, ele vai colher as coisas que colheu no passado. Se eu quiser algo diferente no meu futuro, eu preciso semear hoje, né? E eu tenho certeza que com essa parceria, com a tua expertise, com esse teu jeito extrovertido de ser, essa pessoa fenomenal que tu és, nós vamos conseguir caminhar e trilhar esse caminho junto. Não, você é um cara sensacional também. E eu vejo que você questiona, você se sente desconfortável. E eu quero que você se sinta. Que eu falo que é muito melhor a gente ser o bobo da corte do que ser o rei do chiqueiro. A gente tem que ser eu quero estar sempre num lugar, Rony, onde eu sou o menor, sabia? Claro. Um lugar que eu vou ficar desconfortável. Certo. Um lugar que realmente eu falei, cara, eu não posso mais ficar aqui. Olha esse monte de gente aqui dentro, um faturando milhões. E o que ele tem de diferente? Ele não tem nada de diferente. Se ele conseguiu, eu também consigo. É verdade. E é isso que eu quero provocar em você e eu acho que eu estou provocando. Entendeu? Com certeza. O primeiro choque, que todo mundo que entra na comunidade tem um choque emocional. Falei, caraca, isso aqui é possível. Eu achava que ganhar 1 milhão era um negócio que não era real. 1 milhão são 10 processos trabalhistas de 100 mil. 10 processos trabalhistas você prospecta em 1 mês. Muito, trabalhando pouco não. De forma estratégica, trabalhando muito. Você consegue. Isso. Você consegue facilmente. É um bloqueio que a gente tem na nossa mente, que 1 milhão é muito dinheiro e não é, gente. É verdade. Você entendeu, Rony? E outra coisa interessante que tu mencionasse antes, sobre a fé. E aí entra a fé. Né? Nós ministramos muito sobre fé quando estamos ministrando na nossa igreja também. E o que é a fé, se não você colocar o pé, sabendo que Deus vai colocar o chão logo em seguida. Exatamente. Ou seja, é olhar com os teus olhos espirituais, aquilo que teu olho carnal não consegue ainda visualizar, os teus olhos espirituais já conseguem ver. Então isso é fé, né? Eu acreditar que é possível, aquilo que você falou. Se outros conseguem, por que eu não vou conseguir? Exatamente. E quando ainda a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, estando debaixo dessa visão, com fé, crendo em Deus e com pessoas certas ao nosso lado, eu tenho certeza que é um caminho que só tem a deslanchar. E falando em fé, vamos lá, conta um pouquinho assim, você é pastor evangélico, é isso, né? Então, desde quando? Conta um pouquinho dessa história. Qual que é a religião, qual que é a igreja? Olha só, Alan, é muito interessante porque, na verdade, nós falamos assim que eu sou um filho na fé da minha esposa. Foi ela que me apresentou esse Jesus, né? Quando nós nos conhecemos lá na faculdade. Fala um pouquinho da Gleice, quanto tempo vocês estão juntos? Então, a Gleice é curioso também porque eu sou formado há 27 anos, eu me formei no dia 12 de dezembro de 97 e me casei com a Gleice no dia 13 de dezembro de 97, um dia após. Olha só. Né? Nós começamos o nosso relacionamento no ano de 95, quando estudávamos em Itajaí, eu fazia Direito e ela fazia Economia.
E aí ela me apresentou Jesus. E foi através dela que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Todos nós, homens e mulheres, ou seja, a raça humana, existe um vazio dentro de nós que ele só é preenchido por Cristo. Só Jesus pode dar sentido ao nosso espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso corpo físico, a alma é o nosso intelecto, as nossas emoções. E o espiritual, ou seja, o espiritual é aquilo que Jesus soprou dentro de nós, aquilo que Deus soprou dentro de nós, que é o fôlego de vida. Então, um homem, para ser realizado, ele precisa estar em paz, em harmonia e em sintonia nessas três áreas, corpo, alma e espírito. A própria Bíblia vai dizer que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Né? Então, é muito bom a gente progredir, não há nada de errado com isso. Né? Muitas vezes se fala que é errado ganhar dinheiro, não, muito pelo contrário. Né? Prosperidade. A prosperidade, isso é bênção. Jesus traz na Bíblia muitos exemplos claros falando sobre dinheiro, sobre prosperidade, mas tem que ver o nosso propósito. Né? Isso não é o meu propósito final de vida. Mas eu preciso também fazer isso porque, fazendo isso, eu posso não só abençoar a minha família, como pessoas que estão à nossa volta. E na área do direito, a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o direito que foi lesado do nosso cliente. Nós vamos entregar para ele algo que alguém tirou. Exato. Então, isso também nós acabamos nos conectando com o nosso cliente. Isso não é sobre religião. Não, isso é sobre religião. Deus. Isso é sobre Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou católico, mas eu sou católico porque eles não praticantes. Mas eu converso com Deus todos os dias. E mais agradeço do que peço. É isso aí. Eu falo que eu tenho um... Sabe quando tudo começou a dar certo na minha vida, Rony? Quando eu comecei a me conectar mais com Deus. Foi exatamente quando as coisas começaram a prosperar. Quando eu estava andando com gente errada, quando eu tive um divórcio, realmente foi desgastante, realmente andei com pessoas erradas e vi, cara, isso aqui não é pra mim, comecei a me conectar com Deus e aí que a coisa começou a acontecer na minha vida, entendeu? Perfeito. Então é bem isso que você falou mesmo, tá? É isso aí. Eu falo que a fé é o quinto pilar realmente da prosperidade, tá? Da prosperidade. Isso. E o ambiente que a gente tá lá, cara, é um ambiente realmente de fé, independente da religião que você está. Tá? Você tem que ter um Deus, você tem que ter alguém para acreditar. É verdade. Tá? E tá todo mundo realmente dando esse passo sem ter o chão ali dentro. É verdade. Tá? E eu falo que eu tenho um anjinho da guarda, cara. Que eu falo que tudo que eu toco a mão vira ouro. Obviamente que tem muito trabalho, tem muito esforço, mas tem muito direcionamento lá de cima, entendeu? Entendi. Então é isso que realmente me faz ser o que eu sou, cara. É verdade. Pô, e parabéns por esse trabalho. Mas fala aí, a família. Mas só um pouquinho. Aí me perguntasse qual é a igreja, né? Sim. Nós somos pastores auxiliares na Igreja Mais de Cristo, em Florianópolis. Nosso pastor é o pastor Júnior Batista. Legal. E a nossa igreja lá, ela congrega hoje mais de 8.000 pessoas. Né? Temos igrejas lá no estado de Santa Catarina, também fora do país. Legal. Né? E lá já trabalhamos com casais, eu trabalho também diretamente envolvido no Ministério de Homens, onde a gente procura justamente fazer esse trabalho. Exato. De conectar o homem a Deus, né? Ser um instrumento na mão de Deus. Não é mérito nosso, não é por qualidade nossa, mas é algo que Deus colocou dentro de nós para sermos instrumento na vida de outras pessoas. Legal. Sobre família... A sua família, vamos lá. Então... Quantos filhos? Fala um pouquinho. Nós temos 2 filhas, Gabriele, que tem 20 anos de idade, e a Júlia, que vai completar 17 agora esse mês. São presentes de Deus na nossa vida, é algo que Deus... os filhos são herança da nossa juventude, né? O que diz a palavra. E realmente, filho é tudo na vida. A gente sabe que um casal tem pessoas... Qual que é a idade delas? 20 e 17. 20 e 17. 20 e 17. Já está cursando já alguma faculdade? A minha filha mais velha, a Gabriela, está fazendo biomedicina. Que legal. E a Júlia, que está com 17, está no terceirão agora. Vai pro direito Provavelmente ou não? vai pro direito. Vai pro direito, né? Hoje ela pensa em Ministério Público. Que ela legal. É muito argumentativa. Mas assim, nós vamos mudar a cabeça dela. Eu falei, cara, que eu tenho amigo juiz, gente. Eu tenho amigo juiz. Olha só. Você conhece o Dr. Túlio lá em Florianópolis? Conheço. O Dr. Túlio é um grande amigo. Então. Ele falou, doutor,
eu vejo o seu Porsche, nunca que eu vou conseguir comprar um Porsche desse aí, doutor. Olha. Ganho aqui não sei quantos mil aqui, é tanto de desconto, é isso aqui. Olha o tanto de meta do CNJ. Gente, não faz sentido a gente apostar em concurso público. Olha mais, só. gente, não tem. Uma outra juíza amiga lá, a doutora Ângela Conrad também, uma grande amiga, ela me mostrou o contra-cheque dela. Olha, doutor, dá vontade de chorar. Olha o tanto de desconto. Sou madrinha de casamento. Então isso aqui. Gente, não faz sentido. Meta, 7, 8 audiências por dia. Gente, realmente, quem está pensando em fazer concurso público, tira isso da cabeça, tá? E empreender não é difícil. Não é difícil. Vocês estão vendo. Tem gente ali na comunidade que começou agora, recém-formado, mas que entendeu. O cara o quê? O cara se formou, você gastou 80 mil reais na tua faculdade, um diploma que você rasgou e jogou no lixo, você não serve para nada. Se você não tiver a tua carteirinha do OAB, te serve menos ainda. Para quê? Para quê, Rony? Para nada. Porque você não sabe. Se você é um ótimo técnico e você não sabe nem se vender, se você não sabe fazer marketing, não sabe atrair, se você não sabe fazer gestão de pessoas e construir processos internos, isso é um nada. Hoje você não consegue prosperar. As pessoas estão entendendo que precisam buscar ajuda externa. O que a faculdade oferece não é o suficiente. Ela te prepara para você ser um empregado. Isso que eu ia dizer. Na verdade, isso a gente não aprende na faculdade. Exato. Né? Então, precisamos nos cercar de pessoas que entendam bem desse meio. Graças a Deus está todo mundo entendendo hoje, né? Muitas pessoas, seja a nossa comunidade, outras fraternidades, mas busquem ajuda. Busquem ajuda. Se conectem com pessoas que estão realmente tendo resultado. Isso. Com empresários, modelem. Eu falo que tem que modelar mesmo. Verdade. Não é replicar, é modelar. Fazer o que realmente o cara, esse aqui tem de bom, pega um pouquinho desse outro que tem de bom, vai pegando. A gente não vai fazer uma cópia. A gente vai construir um negócio com a nossa cara, baseado numa metodologia que já está validada. Eu falo que a mentoria é isso. A mentoria, vocês vão ter um atalho. Vocês vão comprar um atalho, porque eu já caminhei 10 caminhos, 9 foram errados. Desses 10 caminhos, eu errei 9, só acertei um. Eu demorei mais de 15 anos da minha vida para acertar. E aí? Eu tenho o tempo perdido. Então eu falo que vocês vão comprar o atalho. Eu já validei essa metodologia, está validado. Por isso que realmente você vê aí uma Thaís Duarte da vida faturando mais de 2 milhões de reais mensais em menos de 2 anos. Isso. Por que você vai terminar o ano com mais de 1 milhão, com certeza? Eu tenho absoluta certeza, Rony. Porque a metodologia está validada. Você está afim. Quando a pessoa está afim, vai acontecer. Vai ter gente pegando na tua mão lá dentro. Você vai estar vendo o que o cara está fazendo. E é por osmose. Se o cara está fazendo, você vai fazer também. Não é isso? Perfeito, é isso. E eu também tanto abraçamos essa ideia, que o Alan sabe, né? Minha esposa veio trabalhar comigo no escritório, né? Justamente porque a gente acreditou nesse projeto, acredita nessa comunidade, né? Acreditamos em Deus primeiro de tudo, mas o projeto, a comunidade, foi algo assim que realmente a gente nunca viu nada parecido. E o que me chamou também bastante atenção, Alan, é justamente o desejo, a vontade que os membros da comunidade têm em ver as pessoas que estão juntos crescendo. Exato. Isso, então não é uma concorrência. Não tem inveja ali, não tem nada. Não é uma concorrência. Não é? Na verdade, é uma cooperação. Né? A diferença entre E o que você percebeu? Que está todo mundo tendo resultado junto. Todo mundo. Porque está todo mundo pegando o que um faz de bom e os membros estão ali se compartilhando e estamos crescendo, entendeu? É verdade. É isso, gente. É bem então, isso. Eu falo que eu estou em outros ecossistemas, gosto, tá? Tem outras fraternidades, imagina, não gosto nem de falar mal de nada, mas tem fraternidades que realmente é muito bom para parcerias. Um cara do crime, outro da civil, um da tributário, outro... Legal, você faz muita parceria. Se hoje aparece um tributário, eu não vou deixar dinheiro na mesa. Eu vou fazer uma parceria. Mas aqui é que está todo mundo no mesmo nicho e falando a mesma língua. É verdade. Por isso que tá sendo... Existe essa conexão, esse papo diário, essa troca de peça, de insight, de contato, esse networking. Então, isso é que está trazendo esse resultado rápido. Sim. Então, realmente tem pessoas ali há 3 semanas prospectando 12 bancários numa semana. Gente, para mim é que de sucesso. Nem eu achei que teriam pessoas que conseguiriam ter um resultado tão rápido. Uma moça que teve 20 bancários em 1 ano. Rony, gruda nela. Fala, se conecta com ela. O que você está fazendo? É isso que eu preciso de vocês, entendeu? Sim. Eu tô aqui, você pode contar comigo, vou dar a mão. Mas, cara, se conecta.
Vê o que essa moça fez. É isso que vai te dar o teu resultado. Claro. Então, eu acho que, cara, tá fazendo muito bem pra tua mentalidade. Você tá enxergando que é possível. Eu falo que isso ali é uma puta de uma prova social. Eu falei, cara, isso aqui funciona. Com certeza. As pessoas estão entrando, tá dando certo, tá? Isso. Mas fico bem feliz realmente que você tá satisfeito, que realmente é um ambiente que tá te puxando pra cima. Com certeza. Que é isso que eu quero, cara. É isso que eu espero. E o que você tem de meta pra tua vida, pro futuro? O que você tem de meta? Então, Alan, na verdade eu tenho a meta de ver o escritório se tornando realmente uma empresa, né? Crescer, galgar novos lugares, né? Buscar esse crescimento, e eu tenho certeza que através da comunidade a gente vai conseguir isso, né? Porque experiência a gente tem, né? Tempo de trabalho a gente tem, né? É só questão de ajuste. Eu falo que é o desbloqueio de mentalidade. É o desbloqueio de mente. Se mudou, acabou, meu irmão. Acabou. Justamente. Agora você sabe o que você tem que fazer, o caminho. Perfeito. Você vai ter que montar um setor comercial, você vai ter que montar uma operação. Obviamente que nós vamos começar a investir no baixo, nós vamos precisar o quê? Precisar fomentar novos negócios. Começa ali com o Jus Brasil, vamos começar a pegar contratos com ticket mais baixo. Não interessa, não tem problema. Esses low ticket vai servir para pagar a conta, vai servir para pagar aqui um SDR, vai servir para pagar uma secretária, daqui a pouco, não sei, tá dando aí uma grana legal, aparece um high ticket no meio. O Jus Brasil sempre aparece. Então você tem que ir com essa mentalidade. Ó, daqui a pouco o SDR ele vai ganhar confiança e ele vai começar já a ligar pro bancário. E aí ele já vai mais confiante, porque o cara, por exemplo, tem a Thaís, ela me comentou que o funcionário dela, no começo, prospectava 20 Jus Brasil no mês. 20. Os meus funcionários já chegaram, eu mesmo, já cheguei a prospectar 12 Jus Brasil num dia. Então, gente, é possível. Minha primeira ação de Jus Brasil foi uma ação de uma financiária que me rendeu mais 150 processos. E essa ação que eu achei que ia dar nada, ela me rendeu 80 mil reais. Mas o mais interessante, uma ação de 80 mil reais me rendeu uma de 250 mil, me rendeu uma de 350 e uma de 150, salvo engano. Olha só. Então eu falo, as pessoas dizem, o contrato é curto, será que eu pego ou não pego essa ação? Pega, cara. Pega pensando no que ela vai te gerar. No network que você vai proporcionar. Ela pode virar uma parceira de negócio. Sim. Então eu falo que tem muita coisa que dá pra gente fazer, Rony. Tem muita coisa. Não só hoje no digital, mas tem muita coisa no offline, no inbound, no outbound, que a gente consegue desenhar para vocês. Cara, é o que eu desenhei para outros escritórios, eu vou desenhar exatamente para você. Tá? Não tem como não funcionar. Eu desenhando para você, você pedindo ajuda, as pessoas te ajudando e realmente querendo saber se você está tendo resultado. Você vê, o negócio aqui é legal, não é? Foi aí, funcionou, deu certo, o feedback, você demitiu, você contratou, você aplicou aquilo lá, né? Você vê que é uma torcida mesmo, né, cara? É verdade. Cada um torcendo pelo outro, e isso é o que realmente movimenta a comunidade. E essa mudança, né, a metanoia que a gente chama, a metanoia é a mudança de mentalidade. Inclusive, sexta-feira, um fato curioso que o Alan, inclusive, nos incentiva, eu tive que ir na farmácia sexta-feira à noite. Fui na farmácia, conversei um pouquinho com a farmacêutica. Aí eu disse, você é farmacêutica? Sim. Você aplica injeção, aplica medicamentos injetáveis, enfim? Sim, aplico. Você recebe adicional de insalubridade? Não recebo. Exato. Pronto. Você viu? Entendeu? Aí, enfim, fácil, conversei gente? com ela, entreguei o cartão. O colega que estava ouvindo já veio ali, me deixa um cartão comigo também. Né? Então, enfim, a gente precisa se mostrar. Eu falo. Né? As pessoas precisam saber que a gente existe. Eu falei, Rony, quem vence não é o melhor advogado, o mais técnico. É o que mais aparece. É o que mais bota a cara. É o que você está fazendo aqui hoje, você está se expondo. Sim. Esse conteúdo vai para a internet, ele vai lá pro teu Instagram, ele vai pro YouTube, pro Lendascast, você está se expondo. Claro. Quantas pessoas não vão ver esse conteúdo? Quantas pessoas não estão conhecendo o Rony? É verdade. Sabendo quantos bancários não vão estar te vendo aqui hoje, cara? É isso, gente. Eu falo que quem vence é o mais conhecido, não é o melhor. É verdade. E eu entendi esse jogo. Isso. E depois que eu entendi esse jogo, eu comecei a ganhar dinheiro, cara. Você tem que aparecer, cara. Você tem que aparecer. Você acha que eu sou o melhor advogado? Mas de longe, não sou mesmo. Não sou mesmo. O melhor vendedor, sou um dos melhores, tá? Porque eu falo que a técnica vai fazer o quê? A técnica, ela vai te manter só confortável durante o voo. Mas fazer o voo
É as vendas, Sim. tá? Então é isso. E a pessoa pode ter o melhor produto. Se não chega no ouvido de quem necessita, Exato. como é que ele vai exercer ou demonstrar esse produto? Não tem como. Exatamente. Né? Então, o fato é realmente expor, no sentido de estou aqui, estou à disposição, quero trabalhar, e é isso. Vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar juntos. Exatamente. E se você não tem o perfil de vendas, você treine e contrate alguém que tem. Sim. Então, porque você tem que ser um empresário do direito. Eu falo que a partir do momento que a galera entra na comunidade, o cara esquece que ele é advogado. Não é desse jeito? Sim. Cara, eu não sou mais advogado. Eu sou empresário agora e eu vou coordenar uma banca de advogados. Eu vou coordenar, por mais que isso não aconteça imediatamente, mas você já está planejando o que você vai fazer. Você não está? Pô, eu estou pensando em trazer um advogado. Estou pensando, em trazer aqui uma secretária, trazer um SDR. Você já está formulando na tua cabeça. Ampliar o local, o escritório. E isso que é o legal. Eu falo que a comunidade proporciona esse mudar de mentalidade, que você começa a enxergar onde você quer chegar. Sim. Porque aí eu construo tudo assim. Sim. Eu já estou visualizando. Cara, eu quero chegar aqui. Hoje mesmo eu te falei, agora há pouco, antes de entrar aqui no ar. Eu falei, Rony, eu vou ser um bilionário, eu vou chegar num bilhão. Como que eu vou chegar? Eu vou me mudar para Alphaville daqui a pouco, eu vou começar a caminhar com esses milionários, eu vou começar a fazer uma academia com um, jogar tênis com outro. Cara, eu vou me conectar com esses bilionários. Sim. Eu andando com eles, eu vou descobrir o que eles estão fazendo, eu vou ser outro. E é isso, cara, eu já estou visualizando. E você não vai ser, mas não vai ser diferente, tá? Okay. Então, e unindo a fé, unindo, cara, tudo, tá? Você tem o apoio em casa, a Gleice é uma mulher maravilhosa, tá do teu lado também. A Gleice é uma guerreira. Ela tá vendo a coisa acontecer, a tua mudança, a tua empolgação. Tô vendo os dois muito animados, tá? E se conectem com o máximo de pessoas possíveis ali dentro, tá? Chamem ele a Thaís, chamem ele o Vitor, o Lucas Fernandes, o Heraldo é uma pessoa muito querida ali dentro também. Tem pessoas assim que já estão tendo um resultado, pessoas que até pouco tempo atrás não tinham resultado, mas mudaram a mentalidade e viram que é possível e começaram a viver. Cara, e do nada, o Vitor começou em novembro, advogado do banco, ex-advogado do banco, com medo, cabisbaixo, trancado num quarto escuro, fazendo uma advocacia ali artesanal, simplesmente de novembro até o mês passado, 138 bancários. Olha só. Entendeu? Um cara que nem imaginava, tinha medo. O que meus colegas vão falar? O dia que eu conversei com ele, falei, Vitor, você tem que virar advogado dos seus colegas. Falei, Vitor, esses caras te adoram. Eu sei porque eu já perco muitos clientes. Os meus clientes falam, deixam de fazer comigo. Ah, eu fiz com o fulano porque ele foi advogado do banco. Quantas vezes eu ouvi isso, gente? Use a seu favor isso também, Rony. Claro. Use a seu favor. O Vitor tá usando muito, ele tá se expondo. O banco tá jogando pedra, mas, cara, deixa jogar. Ele tá fazendo o trabalho dele, o trabalho de defender essas pessoas que ele sabe que as maldades que o banco fazia. Então é isso. Perfeito. Vende isso. É isso que você tem que vender. Cara, o banco faz maldade com vocês e tá aqui as maldades. E eu vou defender vocês. Eu comprei a tua briga. É isso que vai conectar. Você bancou esse discurso, meu irmão, e você vender para ele, pro bancário de uma forma que atraia, você vai ver que isso vai fazer a diferença e a transformação. Perfeito. É isso aí, vamos lá, né? Eu tenho certeza que vai ser uma nova jornada. Vamos caminhar junto. Como eu falei antes também, a questão do ecossistema. A Thaís eu nunca vi até hoje, mas eu mandei uma mensagem para a Thaís e ela me respondeu, ela já me deu um monte de dicas. Ela, mês que vem tem o nosso evento, vai ter o Lendas. Você vai conhecer. Então é isso, são pessoas que querem o teu bem, querem que você avance. Vou dar um spoiler aqui, vai virar mentora, tá? Sim. Vai virar mentora. Vamos lançar uma mentoria bem baratinha aí para vocês aí, tá? Cara, saber o que ela tá fazendo. Se ela tá fazendo mais de 2 milhões por mês, cara, vai lá e senta. Tá, o que você tá fazendo? Ela vai abrir para você, ela vai te ensinar, ela vai ter uma mentoria, inclusive, para isso. Um preço bem acessível para ajudar mesmo. Né? Ela tem o valor da hora dela, precisa cobrar alguma coisa, mas vai ser bem em conta para ajudar vocês. Vamos lá ver o que ela está fazendo. Claro. Então é isso, gente. É um produto novo, é uma coisa diferente. Por mais que eu aplique no meu escritório, ela não replicou. Ela pegou o método, transformou, ela construiu o método dela. Sim, deu a roupagem dela. Isso que é o legal. Hoje ela é referência, por quê? Porque ela construiu o método dela. E o método dela é melhor que o meu, com certeza. Porque o método dela, ela construiu tudo em muito pouco tempo. Ela conseguiu escalar de uma forma muito rápida. Um faturamento milionário como esse, gente, para alcançar,
Às vezes leva anos para você chegar. Claro. Eu levei um certo tempo também, né? Porque na minha época não tinha mentorias. Mentorias são coisas mais recentes, de 4, 5 anos para cá começaram a surgir as mentorias. E graças a Deus foi as melhores coisas que aconteceu. Surgiu essas mentorias. Eu faço mentoria, sempre estou fazendo. Cara, tudo que realmente eu vejo que dá resultado. Eu vi falar de uma mentoria para donos de agências de marketing, estou fazendo. O resultado já aumentou lá em cima. Olha só. Né? Então, esse próprio podcast, né? Ideias. Então, é isso, cara. Eu acho que faça mentorias, independente de ser comigo, ou vão entrar em outra comunidade, cara, te apoio. Eu acho que tem conteúdo novo lá que não tem aqui. Eu acho que tem que estar envolvido mesmo, tá? É aquela história, né, Alan, de comer peixe. A gente come o peixe e separa a espinha. Exato. Então, em todo relacionamento que a gente tem, nós precisamos ver aquilo que aproveita, aquilo que não. Exato. Às vezes, tem coisas que para alguém é legal, mas para mim talvez não seja. Então, vamos aproveitar aquilo que é. E isso é através dessas parcerias, conhecendo mais pessoas e assim. A única coisa que eu peço para vocês é fazerem filtragem. Porque Com mentor certeza. tem muito hoje, Sim. a gente vê, né? Você tem que fazer uma filtragem. Você tem que comprar o quê? Você tem que comprar a história do mentor. Se o mentor tem uma história, se o cara, porque tem muito mentor que não tem história e está vendendo coisas que nunca viveu. Sim. Cara, não faz sentido nenhum. Aí você vai dar mentoria pro mentor, né? Não faz sentido. Então, veja se ele tem uma história realmente. Você vai comprar o quê? Um atalho. É o atalho, tem que te vender o atalho. Ele tem que te vender realmente um caminho mais curto. Ele tem que te vender o quê? Ele tem que te vender a hora dele. Cara, é isso aqui, ó. Nós estamos juntos aqui, ó. Tô te dando um acesso. Não adianta você comprar o meu produto, cara, e comprou, tchau, peguei teu dinheiro e tchau. É o que mais tem no mercado, cara. Sim. Então, a minha disponibilidade, tá? Isso vocês sabem, que eu pego na mão, eu faço questão de fazer reuniões individuais, saber como é que tá, como é que não tá. Obviamente que tem muita gente, o ecossistema tá crescendo, graças a Deus, né? Mas eu preciso que vocês me busquem, né? Então, vocês têm que comprar um atalho. É isso, né? Realmente é comprar a história do cara, né? O caminho que o cara caminhou, né? É verdade. Essa filtragem tem que fazer. É isso aí. Mas legal, cara. E me fala um hobby, cara. O que você gosta de fazer nas horas livres? Então, eu gosto de pedalar, embora agora Legal, cara. chegou o inverno, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Mas eu gosto de pedalar e gosto de fazer academia também. A gente precisa, ainda mais depois de alguma idade, enfim, tem que mexer o esqueleto, né? Legal. E curtir o tempo com a família também é algo que não tem preço, né? A nossa família é o nosso primeiro ministério. Não adianta eu ser um excelente advogado, galgar lugares, ter... É por eles, né, que a gente trabalha, né? É por eles que a gente trabalha, eles, né? Então, estar com eles é algo assim muito especial, né? E um sonho, cara, que você tem? Fala pra mim. Olha, um sonho, eu tenho vários sonhos, né? Um sonho material e um não material, então. Então vamos lá. O sonho material. O sonho material é deixar algo corpóreo para as minhas filhas, para que elas possam viver bem depois, né? Enfim, quando a gente não estiver mais aí e tudo aquilo, né? Então esse é um sonho corpóreo. Como é que eu vou fazer isso? Através do meu trabalho, né? Confiando em Deus, crendo em tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, os dons, os talentos que Ele nos deu. Amém. Né? E um outro sonho que eu tenho é que quando chegar o dia que o Senhor me chamar, que eu possa olhar para trás e dizer tudo valeu a pena. Legado. Né? Deixar um legado. Legado. Deixar um legado não só na área jurídica, na área profissional, mas acima de tudo. O que eu realmente desejo é que quando esse dia chegar, as pessoas possam olhar assim e dizer, esse foi um homem de Deus. E se isso acontecer, eu vou estar realizado. Porque eu quero deixar algo que possa valer para a eternidade. Tudo aquilo que a gente semeia no material, ele tem um fim, um dia. Por mais que as minhas filhas vão aproveitar isso, aquilo, mas um dia vai chegar o fim. Mas tudo aquilo que a gente semeia no campo espiritual, isso não tem fim. É para uma eternidade. E quando a gente pode levar pessoas a Deus, a ter essa conexão com Deus, é algo que realmente não tem preço. Pô, legal. Cara, você é um cara fantástico. Você já deixou um legado, né? Lá na igreja, você deve ser referência, deve ser admirado, acompanha os seus conteúdos. Mas que legal, meu querido. Pô, mas foi show de bola, viu, cara? Foi bom demais conhecer um pouco mais do Rony. É um cara aí que a gente já vinha se conectando através do digital.
adquiriu ali o primeiro produto, que foi a imersão, adquiriu a comunidade, cara, e a gente está cada vez estreitando cada vez mais e, meu irmão, você conta comigo, tá? O sucesso é uma realidade, o método está aí, validado, funcionando para todos, contigo não vai ser diferente. Você tem ali dentro não só um mentor, mas você tem vários mentores. Fora que aquilo ali não é meu, aquilo ali não tem ego, aquilo ali é nosso. Eu só estou administrando para nós, aquilo ali é nosso, cara. Certo. Tá? Ele é um grupo realmente para nós, para crescimento mútuo, tá? Isso realmente não é da boca para fora, é de coração mesmo, viu? Certo. Meu irmão, eu queria que você olhasse para a câmera e desse um recado final para o público, uma mensagem final, uma frase, uma mensagem, um recado aí para as pessoas que querem prosperar, que estão meio frustradas na vida, uma mensagem de Deus. Vamos lá, deixa uma mensagem para o público. Ok. Então, quero dizer para você hoje o seguinte, que na verdade tudo aquilo que você semear, você vai colher. Essa é a lei da semeadura. Então, querido, se você quiser semear algo de bom na sua vida, na vida de pessoas, comece fazendo hoje. Ah, mas eu ainda não tenho aptidão, eu não tenho conhecimento. Comece fazendo. Creia que você vai chegar em lugares sobrenaturais. Creia que você vai conquistar coisas que ainda você não conquistou, que talvez os teus pais não conquistarem. Por quê? Porque você é melhor que eles? Não. Porque você crê em Deus. Você crê naquilo espiritual que está dentro de você. Acredite sempre, você pode ir mais além, você pode fazer mais, você pode buscar mais. Se conecte com Deus, se conecte com pessoas, faça o seu melhor. Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida, porque não sabemos quando esse dia chegará. Eu quero falar rapidamente aqui, Alan, uma experiência que eu tive, que foi algo muito marcante na minha vida e que é algo que eu levo até hoje. Eu já comentei contigo rapidamente que com 13 anos de idade eu perdi a minha mãe. Foi o dia mais triste da minha vida até hoje. E foi algo muito desafiador. Por quê? Porque com aquela idade, 13 anos, eu um adolescente, fui chamado no hospital pelo médico para ver a minha mãe que estava nos seus últimos momentos. E eu não encontrei coragem dentro de mim de entrar no quarto e dar um beijo, dizer que amava. Logo em seguida ela foi levada para outra cidade, porque na cidade que a gente morava não tinha recursos, e logo em seguida veio a notícia que ela havia falecido. E eu convivi anos na minha vida com essa dor, com essa luta dentro de mim, com esse questionamento por não ter tido a coragem de dar um beijo na minha mãe. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, querido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã pode não chegar, então faça hoje. E você vai colher coisas excelentes, sobrenaturais, a partir da sua decisão. É isso aí, meu amigo. Show demais, viu? Show demais. Cara, conta comigo, tá? Amém. Eu sou um cara aí que eu tô disposto aí a transbordar aí na tua vida. Porque eu aprendi, cara, para ter sucesso, para ter resultado na minha vida, para tudo que começou a dar certo a partir do momento que eu comecei a servir as pessoas. Então conta comigo para te servir. Muito obrigado. Tamo junto demais. Obrigado viu? também. Valeu, um abraço. Viu? Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado, gente. Show.